Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que essa encontra. Muito bem, tá? Gente, a nossa aula de hoje é de português, tá bom? Então, nós iremos fazer os exercícios, estará na página de português, tá? De 34, da página 34 até a página 36. Eu tenho reforço, que é a página 16, tá? Reforço, página 16. Eu tenho também oficinas de negócio, que é a página 13 e a página 15, tá? Bom, a gente já viu as páginas que nós vamos fazer. A nossa aula é ortografia, palavras com R, palavras com RR, tá? E aí a gente, ao longo da aula, a gente vai entender onde eu coloco um R só, onde eu coloco o R duplicado, 2 R's, tá? Qual é a palavra que o som é mais forte, onde o som é mais fraco, tudo isso vocês vão prestar atenção e a tia vai explicar, tá certo? Então, primeira dica, pra gente não errar mais. Eu não posso usar RR no início de palavras, de maneira nenhuma. Eu não posso usar 2 R's no início de uma palavra. Por exemplo, a palavra rato. Rato. Eu não posso usar os 2 R's. Tá vendo? Aqui tá errado. Essa aqui tá certa. Então, rato, rede, rói, rua, rio, essas palavras se iniciam com um R. E jamais vocês vão escrever palavras que se iniciada com 2 R's, tá? Outra coisa, a segunda dica. Entre uma consoante e uma vogal, eu só uso R. Mais uma vez, a segunda dica. Entre uma consoante e uma vogal, eu só posso usar um R. Ou vice-versa. Entre uma vogal e uma consoante, eu só posso usar um R. Mesmo que essa palavra, ela tenha um som de 2 R's. Mas você vai observar, ela está entre uma consoante e uma vogal, então você só vai usar um R. Por exemplo, genro. Genro. Embora o som seja de Ró, mas eu tenho que observar de quem o R está sendo acompanhado. Ó, aqui eu tenho um N, que é a consoante, e eu tenho uma vogal O. Então, genro, eu só escrevo com R. Honra, a mesma coisa. Honra, eu tenho um N e tenho um O. Eu só escrevo com R. Forte, eu tenho aqui ó, o O. E tem a letrinha T, que é a consoante, né? Então, eu só escrevo um R. Cortina, também. Henrique. A palavra Henrique, embora o som seja RI, mas eu tenho que observar do que o R está acompanhado. É de uma consoante e uma vogal? Então, eu só é escrita com um R. Essa é a segunda dica, tá certo? Então, quando o som é forte, nós temos os R's duplicados. Então, por exemplo, aí você pergunta, mas tia, como é que eu vou saber se o som é forte ou se o som é fraco? Então, vamos prestar atenção. Para entender onde o som é forte e o som é fraco, é só eu ler. Por exemplo, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Som forte. De novo, lê com a tia. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Som forte. Agora, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Som fraco. Tá certo? Então, o som fraco, mais uma vez, lê com a tia. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Som fraco, tá? Então, vamos lá. Serra. Serra, ou Rá. Olha o som. Rá. Som forte. Barriga, som forte. Corrida. Terra, som forte. É só você observar o som. E você observa que o simples fato de usar um R ou 2 R's vai alterar o som da palavra. Isso significa que o seu significado também vai mudar.
A tia, eu não entendi. Então, a tia vai repetir de novo. O simples fato de usar um R ou dois R's vai alterar o som da palavra. E, consequentemente, esse significado ele vai mudar. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem claro para vocês. Caro. Caro. Olha o som Ró. Som fraco. Eu uso quantos R's? Um R. Agora, vou mudar o som. Carro. Olha, mudei o som. Ró. Quantos R's eu usei? 2. Som forte. Aranha. Som fraco. Arranha. Som forte. Moro. Som fraco. Morro. Som forte. Carinho. Som fraco. Carrinho. Som forte. Muro. Som fraco. Murro. Som forte. Tá certo? Aí, por exemplo, você pode dizer assim, mas tia, então a palavra rato, ela só tem um R. Então, ela é fraco? Não. Ela não é um som fraco. Por quê? Porque você vai observar justamente o som. Rato. O som forte é o quê? Ra, ré, ri, ró, ru. Rato. Som forte. Rua. Som forte. Tá certo? Então, pronuncie cada palavra prestando atenção ao som. Quando você tiver dúvida, é só analisar o próprio som, se ele é forte ou se ele é fraco. Você vai analisar, você vai ler e você vai ver. Aí, eu tô com dúvida, então vamos analisar o som. Carro. Se eu sei que ró é forte, então carro, ró, forte, 2 R's. Rato. Eu sei que nunca se inicia palavras com 2 R's, mas o som é rá, som forte. Tá certo? Então, se vocês entenderam as dicas que a tia deu, vocês não vão mais errar nas atividades, vocês não vão mais escrever palavrinhas iniciadas com 2 R's, tá certo? É só prestar atenção nessas dicas ó, aqui, vocês vão muito bem. Mas nós vamos agora para a nossa página 34, que é o nosso exercício, tá? Então, eu tenho aqui primeiro quesito. Leia as dicas e preencha a cruzadinha. A letra A, homem que não tem cabelo. O que é homem que não tem cabelo? Homem que não tem cabelo. Cometer erros. O que é cometer erros? O que significa? Alimento preferido do coelho. Que alimento é esse? Instrumento usado para passar roupa. Qual é o instrumento que a mamãe passa seu fardamento, sua roupinha? Lanterna de automóvel. Então, vocês vão observar as dicas e vão escrever na cruzadinha, tá? Segundo quesito, complete as palavras com R ou RR. Aí aqui tem várias palavras, vocês aí vão observar o som, vai observar as dicas que a tia deu e vai preencher os espaços para completar as palavras, tá? 35. Terceiro quesito, escreva o nome das figuras e diga se o R tem um som forte ou fraco. Então, eu tenho aqui peruca, eu tenho caracol, eu tenho rede, eu tenho xícara, eu tenho macarrão, eu tenho relógio. Você vai escrever o nome de todas essas figuras e embaixo você vai colocar som fraco ou som forte. Quarto quesito. Circule o grupo de palavras em que a letra R tem um som fraco e justifique sua resposta. Então, tem a letra A, hora, gordo, rico, arara, armário, rato. Letra C, urubu, farinha, garoto. Letra D, nora, arame, corrida. Então, vocês vão circular uma dessas palavrinhas, uma desse grupo de palavras, e aí vão escrever o porquê dessas que você escolheu. Por que foi que você escolheu? Tá certo? Vocês vão escrever o porquê. E aqui eu tenho ainda na página 35 o estudo do dicionário. Vou ler, tá bom? Na internet é possível encontrar alguns dicionários online, cuja consulta é gratuita.
Você preenche os campos necessários para a sua busca e obtém a resposta imediatamente. Observe como você pode encontrar uma página de consulta online. Então, só é você digitar a palavrinha, né, e querer saber, e apertar, né, na pesquisa, e aí você vai encontrar todo o significado de qualquer palavra que você escolheu. Então, assim, imediatamente, né? Você botou a palavrinha, botou pesquisa, você encontrará a resposta, tá? Então, aqui na página 36, primeiro quesito. Pesquise em dicionários online o significado das palavras em destaque e escreva abaixo. Não se esqueça de escrever também a fonte onde você escolheu a informação, tá certo? Então, vocês aqui tem várias palavras, tem divertido, brinquedo, brincar, divertimento. Vocês vão escrever o que significa, por exemplo, o que significa divertido. Vocês vão escrever o que significa e qual foi a fonte que você encontrou a resposta. Tá certo, meus amores? Vamos para reforço. Reforço. Reforço é apenas a página 16, tá bom? Então, a primeiro leia o trava-língua e circule as palavras com R ou RR. Vou ler, tá? R de receita, isso é um trava-língua. Se a tia errar é porque é um trava-língua, tá? O rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapo. Depois veio o avestruz, papou tudo. Credo, cruz. Tá? É um trava-língua. Então, segundo, o que é que vocês vão fazer nesse trava-língua? Vocês vão circular as palavras com R ou com 2 R's. Segundo quesito, leia em voz alta as palavras abaixo. Aí aqui eu tenho rato e eu tenho aqui macarrão. Eu quero saber como foi empregada a letra R nas duas palavras. Como foi empregada a letra R? No início, no meio, no final? Aí embaixo tem mais uma pergunta. Qual a palavra tem um R com som mais forte? Apenas macarrão ou as duas têm um som forte? Vocês vão dizer. Escreva outras palavras com R inicial, RR e R com som fraco, tá certo? Vocês vão escrever aqui. Palavras com R inicial, RR e R com som fraco. Terceiro quesito. Siga a trilha até o final, pintando as palavras com R com som fraco. Então, vocês vão ver a trilha e vai pintar somente aquelas palavras que tem um R, que o som seja fraco, tá certo? Nós temos oficina de negócio, tá, meus amores? E aí, gente, nós vamos fazer o que aqui? Eu vou ler esse texto, o assunto é sonhar. Quem nunca sonhou, né? Quem nunca pensa, eu quero ser uma bailarina profissional, eu quero ser um jogador, eu quero ser policial. Então, a gente tem N sonhos. Eu sei que vocês têm vários sonhos. Então, vamos agora aqui entender um pouquinho, tá? Sonhar. O sonho é necessário para o crescimento das pessoas. Para alcançarmos nossos objetivos, precisamos idealizar e definir metas, as quais devem ser cumpridas. Para alcançar um sonho, é fundamental termos paciência, vontade e esforço. Então, eu só posso realizar um sonho se eu tiver paciência, se eu tiver vontade e se eu me esforçar. Então, como a tia sempre fala na sala, tudo tem que ter um esforço, tá? Então, para eu alcançar, eu preciso ter paciência. As coisas não é rápido, né? O nosso sonho, muitas vezes, é a longo prazo. Então, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter vontade e eu preciso me esforçar, tá certo? Então, todos os sonhos precisam ter paciência, precisa ter um esforço, tá? O sonho, ele pode ser a curto prazo, um sonho que pode ser realizado em um pequeno espaço de tempo. Então, curto prazo é
não vai demorar muito, tá? Eu tenho a médio prazo, é um sonho que pode ser realizado com mais tempo. E eu tenho ao longo prazo, que é justamente um sonho que demorará a ser realizado, pois irá necessitar de mais busca pelos ideais. Então, ao longo prazo é um sonho que você, por exemplo, tia, qual é o seu sonho? Fala para mim. Pronto, escreve lá no grupo qual é o seu sonho, tá? Então, assim, existem os sonhos que vai demorar mais. Por exemplo, você tem um sonho, o meu sonho é de ser policial, o meu sonho é de ser jogador. Vai demorar mais, é um sonho a longo prazo. Por isso que você precisa ter paciência, ter esforço. Aí existe aquele a médio prazo, eu tenho um sonho de ir para Disney. É médio prazo, né? Mas para isso tem que se esforçar. Curto prazo. Eu tenho um sonho, tia, a curto prazo, de comprar aquela boneca que lançou. Isso é um sonho também, tá certo? É um sonho de consumo. E aqui ao longo prazo eu tenho um sonho que realiza a minha vida, a sua vida. É um sonho de o que você quer ser quando crescer. Então precisa de tudo isso, de se esforçar, né? Tudo é com esforço. A gente não consegue nada se a gente não se esforçar, tá certo? É como a tia sempre fala na sala. Para a gente adquirir as coisas, precisamos de nos esforçar, precisamos ter vontade e também paciência. E não podemos desistir de jeito nenhum, tá? Não pode desistir de jeito nenhum, tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Primeiro quesito. João Henrique sonhava em fazer algo para aumentar sua renda e a dos seus amigos pescadores, tá? Marque com um X o que é importante para que ele não desista dos seus sonhos. Aqui eu tenho buscar alternativas, esperar a atitude de outras pessoas, dos outros, definir metas, agir sem refletir. Então você vai marcar um X, tá certo? No que é importante. Então não só tem uma alternativa, tá? Tem outras. Segundo quesito, pinte os quadrinhos com as características fundamentais para alcançar um sonho. Paciência, você tem que ter para alcançar um sonho. Desorganização, você tem que ser desorganizado para alcançar um sonho. Vontade, é preciso ter vontade. Esforço, impaciência, né? Então você vai pintar somente as características das pessoas que querem alcançar um sonho. Terceiro quesito, e você? Agora é com você, tá bom? Qual é o sonho de vida hoje? O que você almeja alcançar? Com recortes de revistas, monte o sonho que você tem, tá? Você vai procurar uma revista aí e você vai montar um sonho que você tem. Pode ser longo prazo, médio prazo, tá certo? Curto prazo, a curto prazo. Você aí, agora é com você, tá? Página 15. Qual o sonho que você representou? Essa aqui você vai responder, é a resposta do quesito anterior, do quesito 3. Qual foi o sonho que você representou lá nos recortes? Letra B. Esse sonho é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Quarto quesito. Leia as falas das pessoas e identifique o tipo do sonho. Letra A. Maria tinha um sonho de ser médica. Durante anos ela estudou e agora conseguiu realizar o que almejava. Esse sonho que Maria teve era a curto prazo, médio ou longo prazo de ser médica? Letra B. José sonhava em ter um violão. Durante 6 meses ele juntou dinheiro e conseguiu realizar o seu sonho. Então esse sonho foi a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? Você marca. Letra C. Lúcia tinha o sonho de ir ao cinema. No final de semana, a sua mãe a levou para assistir o filme. Esse sonho de Lúcia de ir ao cinema foi
a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Tá certo? Então é isso. Acabamos a nossa aulinha por hoje, tá? Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês, tá? Que vocês prestem bem atenção. Qualquer dúvida é só falar, escrever lá no grupo, né? Pedir para a mamãe fazer e a tia vai tirando à medida do possível, tá certo? Então, fiquem todos na paz. Jesus abençoe. Tchau.